Glória a Deus. Vamos lá, gente. Então, gente, lembrando, né, que nós estamos vindo desde o capítulo 1 de Apocalipse, né, um livro das revelações. Então, vimos ali várias sequências de sete, né, as sete igrejas, os sete selos, as sete trombetas. Vamos ver agora sete personagens. E assim vamos ver sete taças. E assim vai, ok? Falamos sobre o anjo, o livrinho. Falamos sobre as duas testemunhas ontem, né? Tocamos a sétima trombeta, tocamos não, né? Estudamos sobre ela, né? E então agora capítulo 12, né? Só fazendo então alguma rápida. Fabiola, Fábio, Deus abençoe. Capítulo 12 diz assim, queridos. Iniciamos, lembrando, querido, volto a dizer, o livro do Apocalipse é um livro onde é óbvio, nós temos que usar algumas ferramentas, né? De linguística, algumas ferramentas para poder conseguir compreender. Ele está, sim, fundamentado em toda a Bíblia. Você vê que ele revela muito do Gênesis, do Êxodo, e não é por acaso que ele é um livro final, né, ou que fala sobre o final, mas ao mesmo tempo se remete o tempo todo ao princípio, à origem. Tá? Então eu quero que você esteja sempre compreendendo que a gente não está falando aqui meramente de uma sequência cronológica, mas nós vamos estar lendo e eu vou estar apontando coisas que aconteceram lá em meados do primeiro século, depois de Jesus Cristo, né, ter morrido, na perseguição que a igreja teve. Nós vamos estar falando de coisas que aconteceram no céu, lá no princípio, enfim, e coisas que ainda vão acontecer. Então, assim, apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, tenta desenhando na sua cabeça para ficar mais fácil para gravar, ok? Uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Versos 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as suas cabeças 7 coroas. Queridos, eu quero pensar aqui os personagens principais, ok? As demais figuras de linguagem a gente vai deixar quando a gente for se aprofundar num estudo sobre o Apocalipse do tipo. Exemplo, tá? Eu vou me eximir de falar agora o que significa esse vestida do sol, debaixo dos seus pés, né, debaixo dos seus pés, a lua debaixo dos seus pés, a coroa 12 estrelas, sua cabeça. E quero pensar o quê? Nós estamos falando aqui que no céu apareceu um sinal, uma mulher, tá? Eu quero que você grave esta mulher, tá? Vem aqui falando sobre que ela estava grávida, tá? Para dar à luz, e havia um enorme dragão vermelho, de 7 cabeças e 10 chifres, até aqui. Então aqui já falamos de 3 personagens. Então quando você analisa de forma estrutural, você vê que está se referindo, né, esta mulher, que se refere não a Maria, né, porque depois fala que estava grávida, mas aqui está falando de uma nação, então está falando de Israel, tá? Fala de uma mulher que estava grávida, porque Israel, né, estava grávida, estamos falando também de um período lá, né, de Jesus, né, que estava grávida, tanto de uma promessa como daquele que seria o Salvador, o Messias. Fala do dragão, que nós vamos ver mais pra frente, que fala que é a antiga serpente, que agora é o dragão, né? A gente até brinca, a gente fala assim, ela lá no comecinho ela começou como serpente, depois ela cresceu e virou dragão, né? Mas é uma brincadeira, tá, gente? Então apareceu no céu, versos 3, outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. 4. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-os na terra. Aqui que eu quero chamar a atenção de você, veja bem. Aonde a gente correlaciona, né, esse dragão, tá? Fala assim, a sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu. Você lembra que Satanás, antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, um anjo de luz, estava no céu. E na sua desobediência, na sua arrogância, a Bíblia fala assim que ele tenta fazer negócio, ou seja, ele tenta, né, fazer uma certa política, né? Ele já queria instituir corrupção lá no céu, irmãos. E consegue em parte, porque a sua desobediência, a sua queda, arrasta com ele um terço, né? Daqui fala das estrelas dos céus, porque os anjos eram comparados a estrelas. Havia muitas passagens que você pode, né, correlacionar os anjos, ou seja,
Satanás, então, ele foi o quê? Lançado na terra, e junto com ele 1/3 dos seus anjos também, ou seja, 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher, né, ou seja, de Israel, que estava para dar à luz ao Messias, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então a gente vê que havia toda, né, uma busca, né, por parte de Satanás, por causa do grande dragão, em conseguir localizar, só que ele não sabe, né? Por isso então que ele manda lá Herodes, né, matar todas as crianças, tá? Por quê? Porque ele precisa destruir, né, o filho desta mulher, tá? Que não é necessariamente Maria. Por isso que eu falo assim, não, eu estou falando de Maria. Você pode até, claro, né? Todo filho tem uma mulher, né? Jesus teve uma mãe. Mas aqui é importante você entender a nível de nação, Israel, e a nível de nação, Jesus como Salvador. Então o dragão colocou-se diante da mulher, estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Verso 5. Ela deu à luz um filho, né, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Então observe que ao mesmo tempo que fala do nascimento de uma criança, já fala dele como homem. Tá? E como ele virá, e como ele governará, e a quem ele governará. Então o verso 5 fala, ela deu à luz a um filho, a Jesus, que nós sabemos a história, depois cresceu, né, morreu na cruz, mas ressuscitou, tá? E vai voltar, né? É um homem que governará as nações, ou seja, todas as nações da terra. Então ele vem para governar as nações. De que forma? Com cetro de ferro. Querido, se você acha, né, que Jesus vai vir, tá? E é muito bom você saber disso agora. Se você acha que Jesus vai vir para governar com democracia, esqueça, por favor. Já comece agora a fazer uma campanha antifascismo, porque ele não vem para ser democrático, ele vem para ser teocrático, ou seja, ele vem para estabelecer o reino, e aqui diz, e claramente diz, com cetro de ferro. Queridos, então não espere que Jesus venha governar cheio de mimimi ou aceitando um monte de mimimi. Não, queridos, está claro, ele vem com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus, né? Falando aqui da morte dele, ok? E de seu trono. Verso 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus. Ou seja, Israel, a gente vê que Israel sempre perseguida, essa ideia de fugir, a ideia que é um povo sempre perseguido, lembrando que nós somos o povo de Deus, então não espere não ser perseguido, viu, Babi? Você que aí cortaram o teu Facebook, não espere não ser perseguido, o povo de Deus sempre foi e sempre será perseguido, porque é o Israel de Deus, né? Então, e normalmente, que isso, nós fugimos, né, ou Deus nos conduz pelo Espírito, né? Jesus foi conduzido após o seu batismo ao deserto para ser provado. Então, normalmente, quando as perseguições vêm, quando as pandemias vêm, é o momento onde Deus coloca o seu povo, então, num deserto. Mas coloca nesse deserto para quê, queridos? Na verdade, o Senhor está livrando as nossas vidas. O Senhor está... E aqui o texto fala assim, né? Verso 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Pastor, mas aqui está falando dos 3 anos e meio, lá da tribulação. Sim, lembra que ontem, hoje e eternamente. Ontem, vemos várias citações onde Deus sempre leva o seu povo para o deserto para sustentar, para ser o seu Deus, para derramar maná, tá? Hoje, estamos vivendo uma pandemia, muitos de nós estamos no deserto, mas observe que nenhum de nós pereceu porque ele está nos sustentando, ainda que, né, só Jesus sabe, né? Nem às vezes a gente mesmo sabe explicar como é que estamos, né, de pé. Agora então vemos lá na frente, então o futuro. Sim, esse texto se refere sim aos 3 anos e meio do 7 da grande tribulação, tá? O qual haverá uma grande perseguição sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre o Israel de Deus, né? E ele será assim escondido no deserto e cuidado e sustentado por Deus também. Vocês entendem? Depende, se você é uma visão mais futurista, uma visão, tá? Mas também, então não tem nada de errado, nenhum tipo dessas coesões ou interpretações, estão tudo ok? Verso 7, houve uma guerra nos céus. Então agora, irmãos, começa a relatar de uma guerra, né? Fala de um anjo, Miguel, e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram.
Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. Da onde está falando isso aqui? Em que tempo se refere? Já que a gente se preocupa tanto com o tempo, né? Afinal de contas, nós somos Cronos, ainda que Deus é Kairos. Mas se refere lá de quando eles se rebelaram contra Deus. Então Deus levanta Miguel, né, para guerrear contra Lúcifer, então, e contra os seus anjos, e eles são banidos no céu? Sim. Tem a ver com hoje, os combates espirituais que Satanás continua se levantando contra os filhos de Deus, e Deus envia os seus anjos a acampar-se ao nosso redor? Sim. Tem a ver com lá o final da grande tribulação, onde o povo de Deus vai ser destruído, né? E Satanás e seus demônios e a bestas e as nações que se levantam contra Israel vão vir para destruir Israel. E agora Deus levanta, né, o seu anjo Miguel, que aqui significa um líder, né, angelical, mas também agora com Jesus vindo na batalha do Armagedon para livrar o seu povo? Sim, também, tá ok? Então aqui estou falando para vocês todas as ênfases, né, para que você não fique em dúvida. E muitos, mas eu ouvi tal coisa. Não, você ouviu no mínimo essas 3 coisas e quem sabe vai ouvir até mais coisas, tá ok? Versículo de número... Eu amo estudar isso aqui, gente, é muito legal, porque eu gosto muito de viajar, então eu viajo para o passado, no presente e no futuro, é algo maravilhoso, tá? Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Versos 10. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Aqui mais se refere então ao hoje, né, que ele está constantemente nos acusando e constantemente o sangue de Jesus nos comprando e nos justificando, né? E fala do futuro também, onde ele vai ser, sim, né, de uma vez por todas, né? Uma vez por todas não, ele vai ser preso por 1000 anos, né, no final da grande tribulação. Verso 18: As nações se iraram e chegou a tua ira. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus... Ai, Jesus, desculpa, gente, estava olhando aqui. Eu vi que eu estava... Mas que estranho esse texto. Estava vendo no 11, capítulo 12, esquece. Versos 11. E venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Aqui muito importante é o seguinte, irmãos. Eu vou ler de novo o 10, tá? Então ouvi a forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Versos 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram diante da morte, mas amaram a própria vida. Aqui é o seguinte, está dizendo que coisas também que aconteceram, que acontecem e que ainda vão acontecer. Vamos falar do que vai acontecer, tá? Aqui então justamente são pessoas que se recusam a negar Jesus, se recusam a aceitar a marca da besta, se recusam, e aqui fala que isso, né? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Eu não sei se você sabe, mas esse termo palavra do testemunho ou testemunho, tá? A origem da palavra testemunho também é a mesma origem da palavra mártire, ou seja, né, eles também decidiram ser testemunhas, ou seja, serem mártires, tá? Não negando a Cristo. Por isso aqui então que ele coloca, né, diante da morte não amaram a própria vida, ou seja, diante da morte não amaram a própria vida, ou seja, pessoas que mesmo sabendo que estavam diante da morte, diante da destruição, diante, né, de um caos, não amaram mais a vida, né? Preferiram morrer do que negar a sua fé. Portanto, celebrem o céu e os que nele habitam, versos 12, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e está cheio de fúria, pois sabe que resta pouco tempo. E não há dúvida, queridos, que realmente está nos tempos finais, e estamos, né, já aos finais dos tempos. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino, e foram dadas à mulher as suas 2 asas de grande águia. Tá? Aqui a gente vê essa mulher, novamente, a figura de Israel, tá? Para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, se referindo aos 3 anos e meio, aos 42 semanas, aos 1260 dias. Tá? Então a serpente, versos 15, fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar
a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca, e engoliu o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Então observe que aqui está falando justamente dessa descendência de Israel, etc. E os que obedecem aos mandamentos de Deus se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. E agora então capítulo 13, que vai iniciar falando sobre a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Tá? E nós vamos ver isso amanhã, porque aqui a gente precisa de um pouquinho de tempo para falar sobre uma força religiosa, uma força política, e você vai identificar muita coisa que está acontecendo nesse tempo. Né? Você vai falar assim, meu Deus, então agora a besta não era um bichão que ia sair, um Godzilla que ia sair do mar, não, irmãos. A besta que sai do mar pode ser uma briga política entre as nações, ou um acordo político. A besta que sai da terra pode ser sim, mas não é o falso profeta, a pessoa, né, de Roma ou do Império Romano que vem também, mas pode ser também uma junção religiosa aí que, tá? Então essas bestas não são animais apocalípticos simplesmente, mas sim organização ou ordens que se levantam para auxiliar no plano do dragão. Mas queridos, então aqui volto a reafirmar, esse tempo é um tempo de devocional, não chega a ser um estudo, mas de exposição das Escrituras, onde nós entendemos que bem-aventurado é aquele que lê e ouve e guarda. Então por isso que eu peço para você tentar imaginar o cenário, pintar o cenário, a mulher vestida de sol sobre as luas, as estrelas, enfim, de repente ela grávida, agora um dragão brabo, uma guerra, e agora um anjo, Miguel, enfim, mas você vai desenhando ela e vai adentrando dentro da história, e não tenha dúvida que vai fazer sentido na hora certa, tudo vai fazer sentido para você, tá bom? Queridos, eu